Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre bibliotecas. Bibliotecas Python que são extremamente úteis e que nós vamos usar com frequência. Na verdade, o foco vai ser a biblioteca matemática, que nós vamos usar aí nos próximos exercícios. Mas aproveitando, vou mostrar para vocês como é que se importa uma biblioteca e como é que nós fazemos uso dela, tá bom? Então vamos lá falar de bibliotecas. A linguagem Python, assim como outras linguagens, possui aí diferentes módulos que fornecem funções muito úteis para o programador. Só que para usar esses módulos nós precisamos importá-lo, nós precisamos informar o interpretador que nós vamos utilizar aquele módulo ali, ou seja, ele qual for. Para importar em Python é muito tranquilo, a gente utiliza o comando import. Então, por exemplo, aqui no código, a importação é feita pelo comando import. Aqui está um exemplo de uso, import math, que carrega a biblioteca matemática. E um outro exemplo, só para ficar com dois exemplos, import numpy, que carrega a biblioteca numpy, só para ter aí dois exemplos. Quando a gente faz a importação, nós precisamos fazer ela apenas uma vez para cada programa. Tá bom? Então não precisa ficar importando toda hora. Você importa uma única vez, aquela biblioteca ou módulo fica ali à sua disposição e você pode utilizar os recursos que essa biblioteca provê. Recursos que podem variar muito. Nós temos bibliotecas para geração de gráficos, bibliotecas de machine learning, bibliotecas de deep learning, enfim, bibliotecas para operações matemáticas, que nós vamos aprender hoje, bibliotecas gráficas, etc, etc. Realmente o número de bibliotecas é enorme. Vamos lá, deixa eu abrir o Tony e mostrar para vocês 3 formas de se importar a biblioteca, tá bom? Então estamos aí no Tony, abrir para vocês. Primeiro jeito é fazer um import e o nome da biblioteca. Estou pegando biblioteca diferente aqui, fazendo um leve merchan, biblioteca MIP, que eu inclusive mantenho, desenvolvida por mim e pelo Haroldo, também professor do Decom. E eu posso importar dessa forma. Fazendo isso aqui, o que eu fiz? Eu carreguei todo aquele código que foi desenvolvido na biblioteca MIP. E posso utilizar aí de várias formas. Uma outra forma de importar é utilizando uma notação um pouquinho diferente. Então, eu vou comentar essa linha e vou usar uma outra aqui. From MIP, ou seja, da biblioteca MIP, importa aquilo que eu quero. Uma função, um tipo de dado, etc. Só para ter um exemplo, vou colocar, por exemplo, aqui model, que é algo que tem lá no MIP, que é uma biblioteca de modelagem matemática. Não vem ao caso. Mas, enfim, eu posso importar dessa forma também. Então, o que isso vai acontecer? O que esse código faz? Da biblioteca MIP, nós estamos importando o nome model, que no caso é um tipo de dado, é uma classe, mas isso não vem ao caso também. Eu poderia importar aqui uma função, etc, etc. A terceira e última forma de importar é essa daqui, quando eu coloco esse asterisco. O que esse asterisco faz? Esse asterisco faz com que a gente importe tudo o que tem na biblioteca MIP. Tem uma diferença muito grande dependendo da forma como eu importo. Se eu utilizo o import biblioteca ou se eu da biblioteca importo um nome. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês na prática qual que é a diferença de usar uma ou a outra importação. Ok? Isso aí nem está nos slides. Por quê? Porque nesse momento nós vamos utilizar essa notação aqui em 99% das vezes. Tá bom? Então nós vamos importar a biblioteca e utilizar essa biblioteca com o nome dela. Tem ainda uma outra coisa que eu preciso falar para vocês, que é renomear a biblioteca. Então eu importo o MIP, mas na hora de usar no código eu posso dar um apelido, por exemplo, MP. Então ao fazer isso aqui, o que eu fiz? Eu importei a biblioteca MIP como MP. Então eu vou usar o nome MP dentro do meu código para usar essa biblioteca. Tá bom? Por enquanto eu sei, está tudo abstrato, mas em 5 minutinhos de vídeo isso tudo vai fazer sentido para vocês. Então vamos lá, vamos voltar para o slide. E vamos falar da biblioteca matemática que nós utilizaremos com bastante frequência, principalmente nesse começo aí, para fazer as operações matemáticas, é claro. Então, essa biblioteca matemática nós vamos usar porque ela provê uma série de funções e constantes que são muito úteis para realizar cálculos matemáticos. Tá certo? Olha só, tabelão para vocês, vários exemplos de uso. Vou dar uma olhada para ela aqui. Então, primeiro, tem 2 funções aqui que não vêm da biblioteca matemática, mas eu coloquei nesse slide para não esquecer de mencioná-las, que são as funções round e abs. A função round arredonda um número n casas. Então, por exemplo, se eu tiver o número 5.35, eu consigo arredondar esse número usando a função round, colocando aqui no caso apenas uma casa decimal. Então, o uso é o seguinte, round, abre parênteses, o valor que eu quero arredondar,
e o número de casas decimais. Perfeito? E aqui está um exemplo, né? O resultado nesse caso vai ser 5.4. Note que isso aqui é diferente do que a gente tem feito até agora, né? A gente tem utilizado o arredondamento no momento de imprimir. A gente não pegou o valor arredondado e trabalhou com ele hora nenhuma até agora, tá? A segunda função é a função ABS, que pega o valor absoluto de um número, ou seja, tira o sinal, né? Então, por exemplo, ABS menos 2 vai dar 2, é claro. Tem ainda a função SQRT, que é uma abreviação de Square Root, né? Raiz quadrada em inglês. Então, essa função é uma forma de extrair a raiz quadrada. Nós já fizemos isso, já extraímos a raiz quadrada utilizando o operador de potência, né? Mas essa função é uma outra forma de fazer, né? Então, eu posso chamar a função SQRT, passar um número e obter com isso a raiz quadrada desse número. Temos ainda funções trigonométricas, cosseno, tangente e seno. O uso é o mesmo, né? Eu coloco o nome da função. No caso, observem, seno é sim, né? Porque é em inglês. Então, com i aqui, ó, tá? Atenção. Então, seno, abre parêntese, pi, fecha parêntese, esse pi aqui, no caso, estou assumindo que é uma variável que tem o valor de pi, né? Claro. Mas eu posso passar também o número como eu fiz aqui em cima nesses dois exemplos. Notem que essas funções trigonométricas, elas recebem o valor em radianos. Cuidado, erro comum, tá? Passar o valor em graus e ter o resultado completamente errado. Você tem que converter para radianos primeiro, não se esqueçam disso. Tem ainda funções para truncar o número, né? Esse trunque pega a parte inteira do número, ou seja, joga fora a parte fracionária. A função seio, que é o teto, né? Ou seja, pega o próximo inteiro daquele número. Então, por exemplo, seio de 5.2 vai ser 6, que é o próximo inteiro, né? Depois de 5.2. A função floor, que pega o inteiro anterior, não é isso? Piso, né? Então, floor 5.2 vai ser 5. E finalmente, pole, que é a função de potência, tá? Posso usar o pole também. Nós já conhecemos o operador de potência em Python, que é asterisco, asterisco, que acaba sendo mais prático, mas enfim, para vocês terem conhecimento, tem a função pole. Eu pego, por exemplo, aqui pole, um número elevado a um expoente, o resultado 2 elevado a 3 é 8, ok? Então, essas são as principais funções que nós utilizaremos. Tem mais algumas que eu vou falar hoje, mas aí já está uma apresentação, uma introdução inicial à biblioteca matemática que nós tanto usaremos, ok? Dando continuidade, aqui nós temos algumas constantes da biblioteca matemática, né? Então, a constante π, que é muito útil, né? Que, enfim, a gente não quer ficar digitando o valor de π toda hora e nem quer ficar usando 3.14 como fizemos no exercício, né? Não queremos arredondar demais. Então, eu posso usar a constante π da biblioteca matemática. Tem também a constante e, a constante tal, e essa constante inf, que representa um número infinito, tá? Uma representação em Python aí de número infinito. Vamos lá, vamos fazer alguns exemplos para vocês verem como usar a biblioteca matemática. Depois eu volto para o Tony e mostro as diferentes formas de importação, tá bom? Então, exemplos de uso. Crie um programa que solicita o valor x e, em seguida, calcula e imprime o valor de seno de x. Ok, beleza, né? Não vou nem para o Tony, já vou mostrar o código de uma vez para o vídeo ficar mais curto. Tranquilo, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer, importar a biblioteca matemática. Isso aqui é muito importante. Tem que importar, né? Importei a biblioteca matemática, aí o que eu faço depois? Eu peço para o usuário digitar o valor de x, então eu utilizo a função input e utilizo a função float para converter essa entrada para um número, né, um ponto flutuante, um número real. Na linha 4 aqui eu faço o cálculo do resultado. O resultado vai ser quem? Olha só que interessante. Math. Eu importei a biblioteca math, né, biblioteca matemática. Para usar, eu tenho que pegar esse nome aqui, olha, colocar ele aqui como eu fiz, ponto e depois a função que eu quero usar. Então, aqui eu estou usando a função sim, né, a função seno da biblioteca matemática. Para isso, math, ponto, a função da biblioteca sim, e aqui dentro eu passo o valor, né, para o qual eu quero calcular o seno, né, etc. E na linha 5 aqui a gente imprime, né, utilizando a nossa conhecidíssima fstring, né, que o seno, parêntese, o x aqui, isso aqui vai ser substituído pelo valor de x, é igual ao resultado, isso aqui vai ser substituído pelo valor de resultado. Está aí nosso primeiro uso da biblioteca matemática, tá bom? Outro exemplo. Crie um programa para calcular e imprimir a raiz quadrada de 64. Bom, nós não precisamos da biblioteca matemática para esse exercício, mas vamos usá-la, né? Porque o tema desse vídeo é biblioteca matemática, então tá aí, ó. Moleza, né? Eu importo a biblioteca matemática. É muito importante colocar essa linha aqui antes de usar, tá? A gente pode colocar isso em qualquer lugar no código, mas eu recomendo
fortemente que vocês façam isso no começo do código por uma questão de organização e também para ter aí clareza do que está sendo importado. Depois, no futuro, vocês podem fazer coisas mais avançadas, mas por enquanto nós vamos importar sempre no começo do programa, ok? Então o resultado aqui vai ser math. De novo, observe, olha só, mesma coisa, né? Math. Raiz quadrada, square root, né, de 64, e imprima aqui o resultado. Perfeito? Só uma observação, né? A gente poderia ter utilizado o operador potência e elevado o número a meio, como a gente já fez, né, em outros exercícios, tá? Só lembrem-se, isso aqui é só para fazer uma recordação. Lembrem-se que isso aqui, ó, é diferente disso aqui. Por quê? Porque o operador potência tem maior precedência. Ele vai ser executado primeiro. Então esse de cá vai ser o quê? 64 elevado a 1 e o resultado disso dividido por 2. O que é muito diferente de elevar um número a meio. Tá bom? Bacana. Continuando, né? Mais um exemplo aí. Crie um programa para calcular e imprimir o valor absoluto de um número digitado pelo usuário. Tranquilo, né? O usuário, se colocar um número negativo, a gente vai imprimir ele sem o sinal, tá? Só que nesse exercício, a gente não precisa importar a biblioteca matemática. Por quê? Porque essa funçãozinha, ABS, ela está disponível para a gente sempre, tá? Assim como a função round, né? Faz parte de uma das funções da biblioteca padrão do Python, não precisa vir da biblioteca matemática, tá bom? Vamos lá, só mais uns exemplinhos aí, a gente já vai para o Tony mostrar as formas de uso, né? Crie um programa para calcular e imprimir o cosseno de 30 radianos. Beleza, né, pessoal? A gente importa a biblioteca matemática, utiliza a função cos, né, a função de cálculo cosseno, e imprime. Olha aí. Então, importando a biblioteca matemática, crio aqui a variável resultado, que vai armazenar o quê? O cosseno de 30. Notem de novo, importei o nome math, está aqui o nome math, ponto, tá? E na linha 4 a gente imprime o resultado, moleza, né? Então está aqui o resultado impresso pelo programa nesse exemplo, tá bom? Essa biblioteca matemática nos provê algumas funções úteis para cálculo, por exemplo, de logaritmo. E eu queria só passar rapidamente por quatro funções com vocês, tá? Só para fechar esse vídeo. Então eu tenho a função log, que calcula o logaritmo natural, cuidado com isso. Então a função log, eu já coloquei aqui math.log, assumindo que a gente importou a biblioteca math, né? Sem mudar o nome dela. Então math.log(x) vai calcular o logaritmo natural de x. Aí eu tenho a função log10, calcula o logaritmo na base 10, perceberam? Tem a função log2, que vai pegar o logaritmo na base 2, né? E finalmente eu posso especificar a base. Como é que eu faço para especificar a base? Atenção, aqui em cima eu estou passando só um argumento para a função log. Aqui embaixo eu estou passando dois argumentos, tá? Quando eu passo dois argumentos para a função log, um deles vai ser o valor, né, e o outro vai ser a base, tá? Então, se eu quiser tirar o logaritmo de x na base y, eu passo o x aqui e passo um segundo argumento, separando por vírgula aqui, que vai ser a base. Perfeito? Então, só um exemplozinho bobo. Crie um programa para calcular e imprimir o logaritmo natural de 10, ou seja, ln de 10 ou log na base e de 10. Tá aí, ó, o logaritmo natural é a função log sem especificar o expoente, né? Então, não tem nenhum segredo. Agora, se eu quiser calcular log na base 10 de 1000, eu posso usar a função log10 ou utilizar a função log, passar o 1000, vírgula 10. Tá? Tanto faz, aí eu posso utilizar a função com dois argumentos ou com um só. Tá bom? Então vamos lá. Antes de fechar esse vídeo, deixa eu abrir o Tony mais uma vez. Cadê o Tony? Está aqui. Né? Vou voltar aqui em cima, vou importar agora a biblioteca matemática. Né? E nós vamos imprimir aqui, pode ser o log na base 10 de 1000 mesmo, que igual estava lá no outro exercício, só para a gente ter um exemplo, tá? Vou salvar, vou rodar e está lá embaixo, né? É 3. Perfeito. Se eu quiser importar essa biblioteca dando um nome diferente para ela, eu posso. Eu posso vir aqui, ó, import math como mat, por exemplo. Quero fazer isso, não tem nenhum motivo, mas enfim, só para ter um exemplo. O que vai mudar? Eu importei a biblioteca matemática e dei esse apelido, esse alias para ela, tá? Então, quando eu for utilizar a biblioteca matemática, não é math mais, é mat, porque eu escolhi o nome mat. Seria qualquer nome que eu tiver escolhido aqui em cima, né? Então, vamos salvar, vamos rodar de novo e tá aí, 3.0 também, tá? Então, essa é a segunda forma de importar, dando aí um nome diferente. Isso é muito útil quando a biblioteca tem um nome longo e você está usando sempre. Aí você põe um nome curtinho ali, o seu código fica todo mais curto, né? Mais fácil de ler, tá? Então, essa é uma dica boa, acho que vocês vão acabar usando isso no futuro com alguma frequência. Outra forma de importar é essa daqui, né?
da biblioteca matemática, importe, e agora eu vou importar só a função log10, que é a única função que eu vou usar, log10. Quando eu faço isso, eu não preciso especificar mais de onde vem, porque eu importei só aquela funçãozinha, só aquele nomezinho ali. Então, para usar, eu posso tirar o mate ponto e posso fazer direto log10, tá? Igual está aqui. Então, importando desse jeito, vou salvar e vou rodar, vocês vão ver o resultado lá embaixo de novo, é 3.0, tá? Bom? Poderia importar aqui, por exemplo, log, posso importar mais uma função, vou importar também o, não sei, o né? Que é aquela constante. E vou tirar, por exemplo, log disso aqui na base E. Tá? Só para vocês verem mais um exemplo, vou salvar, vou rodar. Eu vou passar por esse erro devagarinho com vocês. Qual que foi o erro? Olha só, eu estou tentando usar a função log. Mas quem que eu importei? A função log dessa. Eu não importei a função log. Então eu vou trocar aqui para log, que é a função que eu quero importar, na verdade. E aí esse erro aqui vai ser resolvido. Olha como é que o erro chama, hein? Nome log não está definido, né? E não estava de fato, porque eu nunca importei a função log. Eu estava importando só a função log dessa. Por isso que, em geral, fazer o import math é mais fácil. Que aí você pode fazer math ponto qualquer coisa da biblioteca. Você não precisa ficar especificando todos os nomes lá em cima. Deixa eu salvar e rodar de novo só para vocês verem o resultado. Tá aí, ó, né? Log de 1000 na base E. Eu importei esses dois nomes lá da biblioteca matemática. Alternativamente, poderia fazer assim, é claro, e recomendo. Né? Agora eu tenho que colocar aqui math.log e aqui eu tenho que colocar math.e. Né? Vou salvar, vou rodar, o resultado vai ser o mesmo de novo. Tá bom, pessoal? Bacana? Então até daqui a pouquinho nos próximos vídeos, né? Obrigado pela atenção. Um abraço, tchau, tchau.